Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão, mais uma leitura de um texto na Palavra de Deus, para meditarmos juntos um pouquinho. Eu queria compartilhar com você uma passagem da vida de Jesus quando estava aqui nesse mundo, que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e tem o título da Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa passagem é muito interessante, presta atenção. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós. Logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazeis isto? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele e que logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12 discípulos. Interessante essa passagem, eu queria meditar com você. Primeira coisa, esses 2 discípulos que Jesus chamou representam bem a função do missionário, dos evangelistas, daqueles que são enviados para fazer a obra de Deus. E o envio tem que ser com o endereço certo, porque Jesus conhece todas as coisas. Os discípulos não sabiam que havia um jumentinho ali na estrada, entre 2 caminhos, na entrada da cidade, mas Jesus sabia, porque Jesus conhece todas as vidas, ele sabe exatamente onde a pessoa se encontra e aonde ele deve enviar os seus servos. Por isso, nós que somos enviados por Deus, por Jesus, porque ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas nós temos que ser dirigidos pelo poder do Espírito Santo. Quem nos dá o direcionamento exato é o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus nos orienta. Ele sabe aonde encontrar as almas perdidas, né? E Jesus chamou aqueles 2 discípulos que representam bem os missionários, os pastores, os pregadores, os servos de Deus que são enviados a fazer a obra, né? E Jesus indicou aonde eles deveriam ir, a quem eles deveriam fazer com o jumentinho, que representa aquela alma perdida, aquela alma que está entre 2 caminhos, que Jesus enxergou, porque Jesus enxerga todas as coisas. E eles chegaram e disseram, Jesus disse: Pai, solta ele, traz ele para mim, porque homem algum jamais montou naquele animalzinho. E outra coisa que impressiona, que chama a nossa atenção, é que um animal chucro, que nunca foi montado, como esse jumentinho, era para ele ter uma reação quando Jesus o montou. Mas quando Jesus entra numa vida, ele amansa os gênios mais indomáveis, os gênios mais violentos, ele muda e a pessoa nasce de novo, é transformada pelo poder de Deus. Tem gente que diz: fulano é violento, fulano
é zangado, fulano é brabo, mas quando Jesus entra na vida da pessoa, é como o apóstolo Paulo, né? Que era tão violento, participou de mortes da igreja primitiva, dos que eram cristãos, mas quando Jesus entrou na vida dele, o apóstolo Paulo ficou manso, ficou dócil, não houve reação. A reação foi se converter ao Senhor Jesus. Então esse jumentinho representa, nessa passagem, aquela alma que está presa entre dois caminhos, que diz que o jumentinho estava preso entre dois caminhos. E a Bíblia diz que há somente dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, né? Jesus representa o caminho estreito. E os discípulos foram, pegaram um jumentinho e perguntaram para eles: o que vocês vão fazer? Por que estão soltando? Estamos soltando porque foi ordem do Senhor Jesus. Ele vai utilizar essa vida e depois ele devolve aqui no lugar. E eles deixaram eles irem. E Jesus chegando, quando chegou o jumentinho para Jesus montar, eles puseram suas vestes ali para ficar mais cômodo para Jesus. E as pessoas receberam Jesus com grande alegria, com grande clamor. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E como você acha que aquele jumentinho se sentiu? Tão importante, carregando Jesus? É assim que nós nos sentimos importantes porque temos Jesus na nossa vida. Nós não somos importantes por qualquer qualificação humana nossa. Nós somos importantes porque levamos a palavra de Deus. Somos importantes porque Jesus está na nossa vida e Ele é importante. Quando Jesus entra numa vida, ele torna essa vida importante pela sua presença, pelo seu amor, pela sua bondade. Eu acho que essa passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos sugere várias coisas, né? Em primeiro lugar, porque Jesus enxerga aonde estão as vidas, as necessidades, as pessoas que precisam ser alcançadas. Essa palavra nos sugere a obediência dos apóstolos que foram atender o mandado de Jesus, chegando até o local onde estava o jumentinho, como Jesus disse. Sigamos as orientações do Espírito Santo. Vamos às pessoas a quem Jesus nos indica. Preguemos o Evangelho, tragamos as vidas à presença de Jesus. Por mais indomáveis que elas sejam, serão transformadas pelo poder de Deus. Se você ler essa passagem aqui, repetindo mais uma vez, lembrando você, no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, os 11 primeiros versículos, aonde está registrada essa passagem. Vê se você também não identifica nesses dois discípulos que foram enviados por Jesus, dois mensageiros, como pregadores da palavra, como aqueles que obedecem, que cumprem o mandato de Deus, ou orientações do Espírito Santo, encontram a alma presa em algum lugar entre dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Agora, eles trouxeram o jumentinho para Jesus, que representa o caminho estreito. Ele diz que larga é a porta que conduz à perdição, Jesus disse, mas o caminho que conduz à salvação é o caminho estreito. A porta e o caminho também. E Jesus identifica todas as coisas. Leia essa passagem, você vai encontrar revelações do Espírito Santo a respeito. Sejamos nós missionários, sejamos nós portadores, sejamos nós servos obedientes em obedecer às orientações do Espírito Santo. Hoje Jesus não nos fala com voz audível, mas o Espírito Santo, ele nos dirige, ele nos encaminha onde Jesus quer, onde estão as almas perdidas. E não somente pregando, mas orando pela igreja perseguida, pelas vidas que ainda não têm Jesus, nós podemos fazer a obra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que possamos trabalhar obedecendo às orientações do Espírito Santo e à palavra de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Agora nós vamos orar. Quero orar por você, quero orar pela sua família, pelo seu lar. Por isso eu não sei o que você está passando, como foi o seu dia, como está
as coisas acontecendo com você, mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus entrando na sua vida, na vida daquela pessoa que necessita, Ele pode transformar todas as coisas pelo poder do seu Espírito. Amém? Então, se você puder, feche os teus olhos, vamos orar juntos, vamos orar pelas suas necessidades, pelos seus problemas, porque Deus pode reverter qualquer situação em nome de Jesus. Amém? Se possível, feche os teus olhos, se não for possível, ligue seu coração a Deus e ore comigo nesse momento. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, mais uma vez nos apresentamos diante de Ti e o fazemos em nome de Jesus Cristo, Nazareno, Teu santo e bendito Filho. Senhor, eu sei que há muitas pessoas orando comigo nesse instante. Há muitas necessidades sendo apresentadas diante da Tua face agora, Senhor. São problemas, dificuldades, enfrentamentos, lutas, problemas que precisam ser solucionados, situações que precisam ser resolvidas, enfermos que precisam ser curados. E Tu conheces todos eles, Senhor. O Senhor sabe onde cada pessoa está. Em nome de Jesus, alcança agora pelo Teu amor e pelo Teu poder, pela Tua graça e misericórdia, alcance este lar, alcança esta família representada. Em nome de Jesus, cura os enfermos, liberta os oprimidos, concede a Tua bênção pelo poder do Teu Espírito, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Eu oro, Senhor, porque eu creio no nome santo de Jesus, Teu santo Filho. Amém, Jesus, amém. Creia, Deus pode reverter qualquer situação, transformar qualquer vida pelo poder do seu Espírito. Um grande abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e, nos permitindo Deus, até a próxima.